Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. Retomamos hoje, na sequência dos domingos do tempo comum, a leitura sequenciada do Evangelho de Lucas. Para hoje, 12º domingo do tempo comum, capítulo 9 de Lucas, versos 18 a 24. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim diz o texto. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Amém. Irmãs e irmãos, um padre amigo que a gente medita juntos e prepara pela Léxio Divina a meditação para os domingos, no começo dessa semana me perguntava a gente no grupo assim: nós ficamos o tempo todo deste ano até agora dedicado ao mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Quando a gente volta para a primeira retomada do domingo do tempo comum, hoje, o tema de novo da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Rendeu uma conversa bela, fecunda, que eu compartilho com vocês. Primeira coisa é que, retomando esta leitura sequenciada do Evangelho, um domingo ou outro nas festas a gente muda o texto, mas predomina a sequência. O texto de hoje começa por dizer que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. O que tinha feito Jesus que precisou retirar? Que conjunto de atividade e de questões brotavam na vida dele e dos apóstolos que requeria-lhes um tempo de retirada e de oração? Recordo com você, a sequência dos capítulos 6, 7, 8, aqui é o capítulo 9, tem, lá mais ao começo do Evangelho de Lucas, aquela pregação que Jesus realizou na sinagoga de Nazaré, em que o povo expulsou da sua cidade e levou à beira de um precipício e queria lançá-lo lá do alto. Se lembra? Lá mais no começo do ano. Logo depois das pregações primeiras e dos primeiros milagres, a rejeição por parte dos judeus por Jesus fazer coisas fora da lei. Na sequência, Jesus decide de pregar para os judeus e começa a pregar para a multidão de gente pagã. E segue
uma linha de acontecimentos, milagres. Acalma a tempestade, cura um possesso, cura uma mulher com hemorragia que luta para tocá-lo, no capítulo 8. Ressuscita a filha do chefe da sinagoga, a filha de Jairo. E, antes desse texto aqui, Jesus realiza a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós estamos aqui no versículo 18 de hoje. Se você pegar a sua Bíblia, no versículo 17 diz que, depois de comer e ficarem saciados, uma multidão que os discípulos queriam que Jesus mandasse embora, Jesus ordenou e eles ainda reuniram 12 cestos das sobras. Então, eles estão num ritmo intenso. Milagres, prodígios, sinais extraordinários. É a última grande realização de Jesus com os apóstolos, a multiplicação dos pães e a sobra dos 12 cestos. Depois desses grandes feitos do Senhor, lá foi Jesus para um lugar retirado rezar com os apóstolos. No retiro, na oração, Jesus pergunta uma avaliação que pode fazer você se recordar do que está acontecendo hoje. Quase todas as semanas sai uma sondagem de intenção de voto. Como é que estão os candidatos para as eleições próximas? Jesus pergunta aos discípulos: quem diz o povo aí que eu sou? Eles respondem: uns dizem isto, outros dizem aquilo, outros acham aquilo, alguns pensam que... Uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Nada de novo, Jesus, no máximo uma coisa boa, mas das antigas que voltou. O Senhor não é grande coisa. Acontece que eles estavam rezando. No Evangelho de Lucas, 8, 9 vezes aparece Jesus num lugar em oração, na intimidade de oração. O evangelista Lucas, todos os evangelhos, repetem muito a ideia de que Jesus está num lugar de encontro com o Pai. A oração, sempre que fala que Jesus está rezando, é o mesmo que dizer que Jesus está num lugar de encontro com o Pai. Isso deveria ser também para nós. Eu estava rezando. O que é rezar? É ir para um lugar de encontro e intimidade com o Pai. Acontece que estavam em oração e Jesus pergunta: para o povo a confusão é grande, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: o Cristo de Deus. O Cristo, que é o mesmo que o Messias, ou o ungido, o eleito, o escolhido. De onde nasce esta confissão de Pedro? Pergunta Bento XVI. Esta confissão de Pedro só é possível declarar quem é Jesus a partir da experiência de oração. É só na intimidade de oração que pode brotar uma confissão como essa. Se você anda meio desnorteado na forma de falar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é o Pai na sua vida, cuidado não só com os conceitos e com as elaborações verbais, cuidado com a vida de oração. Quando Pedro confessa: tu és o Messias, o Cristo de Deus, Jesus vai logo dizer para Pedro e corrigir Pedro e a nós para os perigos de uma visão equivocada do tipo de Messias que Jesus é, o tipo de Cristo que Jesus é. Primeiro, ele proibiu-lhe severamente imposição do silêncio sobre a dignidade messiânica de Jesus e vincula a dignidade messiânica de Jesus ao tipo de Messias que ele é. Proíbe e acrescenta:
o Filho do Homem, outro título para Jesus, o Cristo, ou o Messias, ou o Filho do Homem, deve sofrer, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E fala qual é o grupo que vai eliminá-lo, o Sinédrio, formado pelos anciãos, os sumos sacerdotes e os doutores da lei. Eles vão tramar a eliminação de Jesus, mas ele ressuscitará. Depois de anunciar o centro da mensagem cristã, e aí volta ao começo da nossa conversa, o padre amigo que dizia lá no nosso grupo de meditação, como é que volta a estaca zero a falar da paixão, morte e ressurreição? Porque esse é o centro da mensagem cristã que nunca caduca, nunca envelhece. E Jesus apresenta o centro da mensagem para os seguidores, as seguidoras. Diz a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga, pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Ser discípulo é perder-se a si mesmo para encontrar-se plenamente em Deus. Não é só encontrar-se com Deus, mas é encontrar-se também plenamente em Deus. O centro da radicalidade do segmento desse tipo de Messias que é Ele. Não é um Messias glorioso para uma igreja triunfalista, uma igreja vestida de rendas e brocados para narcisicamente mostrar-se a si mesma, vaidosa, poderosa, aliada aos esquemas dos poderes deste mundo. Não. Um Messias assim, com uma igreja despojada de si. Assim seja. Despojemo-nos de tudo o que nos faz seguir a nós mesmos, nossa vontade, nossos desejos, nossas necessidades. Despojemo-nos de tudo quanto nos faz sermos escravos de nós mesmos. Sigamos o Senhor. Uma semana abençoada. Até a próxima.